A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André e esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia, nosso canal de estudos da Palavra de Deus. E aqui nós vamos a mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical, tá? Um vídeo aí, a nossa pré-aula para a revista da editora Betel. A lição é de número 12, amém? Não pude gravar a lição de número 11, né? Eu estava um pouco adoentado, mas graças a Deus estamos aí agora com a lição de número 12, já acabando aí, né, nosso trimestre. Falta apenas mais uma lição, né, que é a 13. Mas esse tema, né, esse trimestre da editora Betel, muito interessante, muito forte, né? Você que é um estudioso de escatologia, com certeza amou, né? Gostou muito de estar conosco aí nesse trimestre aí, né? Compartilhando aí, assistindo os vídeos, vendo lá os nossos comentários lá no nosso blog, tá bom? Bom, então vamos aí para essa lição, que é a lição de número 12, tá? Vou deixar aí na descrição, né? Você pode acompanhar ela pela sua revista, né? Ou você pode também, aí na descrição desse vídeo vai estar o link aí para essa lição que publicamos lá no nosso blog, no Clube da Teologia, tá? E quem quiser adquirir também o nosso comentário, né, o nosso subsídio para essa lição, vai estar o link aí também, é só acessar lá, tá? Vamos aí então, né, a essa lição, sem mais delongas, tá? E o tema dessa lição é o trono branco e o juízo final, tá bom? Então aí já caminhando para o final do trimestre, né? Não deu para abordar todos os temas de escatologia. Você que é estudioso sabe, de estudioso de escatologia sabe que não foi possível abordar tudo. É bem ampla a matéria, né, o assunto, a disciplina, mas aqui, né, os mais importantes foram abordados. Então vamos aí a esse, que é o trono branco e o juízo final. Tá bom? O textuário é Apocalipse 20, 11. E aqui eu vou ler a leitura, o texto de referência, né? Que é Apocalipse 20, aí o verso 7, ele diz assim, ó: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E viu os mortos, aí pula para o verso 12, né? E viu os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tá? Então aqui nós vamos para essa lição, o meu comentário. Tá? Obviamente o vídeo não é muito longo, eu vou comentar algumas partes aqui do subsídio que eu coloquei, que eu publiquei, né, esse subsídio, mas eu vou passar aqui algumas partes dele para a gente poder entender aí melhor essa lição, tá bom? Já deixa aí o seu like, tá? Não se esqueça. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva e aí para a gente poder, né, ampliar a nossa plataforma aí, ampliar esse canal, tá bom? Para a gente ser também, abençoar e ser abençoado. Tá? Vamos lá então, o trono branco e o juízo final. Bom, a introdução, eu faço um destaque para essa parte que diz assim, ó: com o fim do milênio, vemos Satanás sendo solto, liderando a última rebelião contra Deus. Tá? Então, é sempre bom fazer aquelas recapitulações, né? Após a vitória de Cristo na batalha do Armagedon contra as forças do anticristo, o Senhor reina por 1000 anos. Né? Satanás é preso nesses 1000 anos, o Senhor reina ali em Jerusalém, né? Sobre toda a terra, com a sua igreja junto com ele, tá? E ali o mundo inteiro está sob o governo de Cristo. Mas no final desses 1000 anos, Satanás é solto, né? Aqui, essa parte da lição fala disso. Ele é solto e sai para enganar, né? Ele sai para enganar.
Bom, e sobre isso daqui é interessante a gente notar o seguinte, a natureza humana nesses 1000 anos, a gente observa por aqui que ela vai estar ainda caída, ela não foi restaurada, né? A Terra entra em uma harmonia nesses 1000 anos sob o governo de Cristo, tá? Muitas coisas boas vão estar acontecendo, a tecnologia vai avançar, áreas como a saúde, a segurança pública e tudo mais vai ser muito beneficiado nesses 1000 anos sob o governo de Cristo, tá? Então o mundo vai experimentar em 1000 anos o que é ser governado por Deus, porque esse era o projeto quando foi, né, feita a Terra, né? E aí, por 1000 anos, vai experimentar essa bonança. Mas no final desses 1000 anos, Satanás vai ser solto e vai enganar. Se ele vai conseguir enganar, é porque o povo, nesses 1000 anos, ainda vai estar com a sua natureza ainda adâmica, né? Tanto que eles vão ser enganados facilmente, tá? Bom, continuando aqui, eu quero fazer um destaque também para essa parte que diz assim, ó: após sua derrota, terá início o juízo definitivo e final. Então, Satanás, ao ser solto, ele vai ser derrotado, né? Quer dizer, ele vai enganar, vai juntar um exército poderoso, mas vai ser derrotado. E ali vai começar o juízo final, né? O juízo do grande trono branco, tá bom? Eu até coloquei o seguinte, né? Eu até faço um comentário lá nesse subsídio, que eles não vai haver luta, né? Nesse período, quando Satanás juntar, né, milhões de pessoas para lutar contra o Senhor Jesus, não vai haver luta, não vai ter guerra, porque a Bíblia fala que, ó, deixa eu ver, Apocalipse 20, verso 9, olha o que diz: e subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, Jerusalém, né? E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Então não vai ter luta, vai ter um fogo que vai descer do céu e vai consumir a todos, tá? Essa não vai ter batalha. A última batalha mesmo é a batalha do Armagedon. Bom, no primeiro tópico, o tema é Satanás é solto, tá? E aí vamos falar sobre essa soltura aí de Satanás no final dos 1000 anos. No 1.1, o tema é sairá a enganar as nações. Bom, então faço um destaque aqui para a palavra, onde está escrito assim: a palavra engano aqui fala de seduzir e desviar alguém da verdade, usando de artimanhas e sutilezas, né? É o que o inimigo vai fazer. Bom, aqui, sobre isso aqui é bom entender o seguinte: Satanás usa até a verdade para enganar, né? A obra de enganar, essa é a obra satânica. Ele engana, ele não comete as ações, não é ele que comete por nós, ele apenas nos engana, tá? Esse negócio aí, a pessoa foi possuída por Satanás e assim fez isso e isso, aquilo, outro. Se a pessoa estava possuída pelo inimigo e fez alguma coisa, ela não vai ser julgada por isso, ela está, né, sob uma possessão. Ela vai ser julgada por estar sob possessão. O que ela vai ser julgada é pelas ações que ela cometeu, né, pela influência satânica. Ações que ela cometeu inconsciente. Como a gente vê, Satanás ele tem a obra de enganar, tá? Ele engana, ele induz e ele usa até mesmo verdade. Esse que é impressionante. Ele consegue, falando a verdade, enganar uma pessoa. E como pode? Sabemos que ele é o pai da mentira, então ele engana pela mentira, mas também engana pela verdade também. Como é que ele fez com Eva? Ele falou coisas para Eva que era verdade. Né? Se você comer dessa fruta, tu vai ser igual a Deus. Ou tu vai conhecer, né? Então, claro que ele não fala toda a verdade, mas ele expressa uma verdade. E aí ele vai, conta mais uma mentira, junta tudo ali e engana a pessoa, né? Continuando aí, eu faço um destaque também para essa parte que diz assim: o cristão de hoje precisa estar vigilante e orar para não ser enganado por falsas aparências, tá? Isso aqui é impressionante, né? Esqueci o inimigo. Ele engana usando até a Bíblia, né?
usando falando até a verdade, como é que a gente vai poder confiar, né? A gente vai ter que fazer o quê? Estar vigilante. Então hoje os homens de Deus, mulheres de Deus têm que estar vigilantes, porque alguns ministros que tem por aí, eles entram pelas igrejas, tá? E aí o quê? Enganando, são falsos profetas. Tá? E a gente tem que estar muito atento sobre isso daí. Estar vigilante, tomar cuidado com quem prega na sua igreja, com quem frequenta seu púlpito, com quem está ali no seu grupo, tá? Seja na igreja, seja no trabalho, seja na escola. Você tem que tomar muito cuidado, estar muito atento e vigilante hoje, porque o inimigo ele está aí enganando. E a gente vai ver que no final no final do milênio, ele vai sair para enganar, porque essa é a obra dele. Tá? Continuando então, eu separei a parte que diz aqui sobre Satanás enganar. É bom lembrar que também ele tentou enganar Jesus usando a Bíblia também, né? E ele falou a verdade quando ele foi ali para falar para Jesus, se lança daqui, lá em Mateus 4, né? Se lança daqui porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, citando o Salmo 91, olha só, como é que ele, usando a Bíblia, falando a verdade, tentando enganar o Senhor. No subtópico 1.2, o tema desse subtópico é Gog e Magog, a última rebelião. Tá? Aí faço um destaque para essa parte que diz assim, ó, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo o número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Bom, aqui é o seguinte, a gente não sabe que recurso o inimigo, né, vai utilizar para enganar os povos. A gente não sabe. Né? Vai botar... Aqui é interessante que a Bíblia ela não dá muita ênfase, né, a essa batalha, não dá muita ênfase ao que vai acontecer. A gente não sabe como que o inimigo vai fazer. A Bíblia ela não vai dar muita ênfase porque não vai haver uma batalha, não vai haver uma luta. Né? Vai ser uma derrota rápida. A última luta que a gente viu é a do Armagedon, né? Porque o inimigo, aí Armagedon fala de um lugar, né? E como a gente vai ver aqui, Gog e Magog não fala de um lugar, fala de um povo, né? E como tem uma das lições falava sobre isso, fala de um povo. Então esse ajuntamento de pessoas como a areia do mar, esse ajuntamento vai ser rapidamente destruído pelo Senhor. Né? Então vão ser milhões de pessoas, não vai ter nem, para falar a verdade, olha só, não vai ter nem mortos, como é que diz, cadáveres, né? Não vai ter nem cadáveres, como vai ser na casa da batalha do Armagedon, porque vai descer fogo de Deus para consumir. E fogo de Deus não pega fogo e apaga depois, não. Ele pega fogo e só apaga quando consumir todo o objeto queimado. Imagina isso, tá? Isso aí não sei, não sabemos nem como que vai ser isso, mas vai ser algo muito forte. Não vai ter nem depois cadáveres para alimentar as aves do céu. Continuando aqui, também faço um destaque para esse Gog e Magog. Aqui não falam de um local, país ou região específica, mas sim de um exército enorme que vem de todos os lugares da terra e se une para atacar o governo de Cristo. Tá? Aqui, essa última rebelião vai ser contra aqueles a quem Satanás odeia, né? Quem é que Satanás mais odeia hoje? Obviamente, é o Senhor Jesus e a sua igreja. Né? O Senhor Jesus, por quê? Foi aquele prometido que pisaria a cabeça de Satanás. A esse o Senhor Jesus tentou, o inimigo tentou de qualquer maneira impedir, né, que o Senhor Jesus viesse. Né? E aí o Senhor Jesus veio, o Senhor Jesus foi crucificado e pisou a cabeça da serpente naquele ato da crucificação. O inimigo perdeu a sua autoridade sobre a terra. E depois veio a igreja. O que a igreja faz? Pelo qual Satanás odeia a igreja. A igreja é a prova
de que o homem pode vencer Satanás. É por isso, Satanás ele tem, ele tem, como é que se diz? Ele odeia, né, a igreja e o Senhor Jesus, tá? Porque a igreja saqueia o inferno, a igreja vence o inimigo. O próprio Senhor Jesus falou que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja, tá? A gente vai ver sempre Satanás lutando, como lutou contra Cristo, lutando contra a igreja do Senhor. Continuando, no subtópico 1.3, o tema desse subtópico é a influência da natureza pecaminosa. E aqui eu faço um destaque para essa parte que diz assim, ó: mas basta que Satanás seja solto para que uma grande rebelião contra o governo de Cristo se inicie, alcançando grande parcela da humanidade, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Tá? E agora, como é que o inimigo vai conseguir enganar tanta gente? Tá? A gente só pode, assim, conjecturar, né? A Bíblia não explica porquê, né? Como que vai ser, mas a gente sabe de uma coisa: a natureza humana ainda estará, né? Não estará transformada, tá? Só a igreja é que vai estar transformada. A natureza humana no período do milênio vai estar a natureza ainda decaída ainda, né? Ele não vai estar, Satanás não vai estar tentando, então haverá pouco pecado ali, tá? Então a gente vai ver que, no caso, quando o inimigo vai para tentar, no final do milênio, ele vai ser solto e sai para tentar, e rapidamente vai conseguir pegar pessoas ali, convencer pessoas para as nações entrar no exército dele, né? A gente vai ver isso. O que ele será? Provavelmente ele vai usar pautas aí, né, que a gente vê hoje, pautas de lutas de classes, contra desigualdades e tudo mais, que vai ser pautas contra governos autoritários, por exemplo, né? Porque o Senhor Jesus não vai ser um governo democrático no período do milênio, vai ser um governo, né, um governo teocrático. Tá? Então, a Bíblia fala que ele governará com vara de ferro. Tá? Então vai ser um governo ditatorial mesmo. As ordens que vão prevalecer serão as ordens de Cristo. Tá? E ai daqueles que não obedecerem às ordens dele. Mas aí Satanás ele vai vir com o quê? Com aquela pregação, né? Com aquelas narrativas democráticas, né? Contra as desigualdades e tudo mais. E aí, com certeza, vai juntar muita gente. Muita gente. Eu não quero entrar aqui no mérito dessas questões hoje em dia, né? Mas a gente sabe muito bem que algumas dessas pautas aí, de hoje aí, de luta de classes e tudo mais, de ideias marxistas, muitas delas promovem mais rixas e brigas entre pessoas, entre grupos, do que união, né? Promove mais brigas do que união. E é isso que vai acontecer no final do milênio ali. O inimigo ele vai conseguir trazer muita gente para lutar contra o governo do Senhor Jesus. Bom, então vamos lá, né? Também faço um destaque para essa parte que diz aí: esta revelação exige uma análise pessoal e sincera de cada um de nós, até onde realmente somos convertidos, tá? Bom, aqui é o seguinte: naquele período, né, do período que Satanás ele vai sair para enganar as pessoas, né, no final do milênio, muitos vão ser enganados facilmente, tá? Porque eles vão estar na natureza caída. Somente a igreja vai estar com a sua natureza, né, a sua natureza transformada. Só a igreja do Senhor Jesus vai estar com a sua natureza transformada. Então, Satanás vai conseguir enganar nenhum dos cristãos. Aqui, até para comprovar isso aí, temos o texto de 1 Coríntios 15, o verso 52, ele diz assim, ó: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Tá? Então a igreja, no arrebatamento, ela já vai ter o seu corpo transformado. Não teremos mais a natureza adâmica.
como as pessoas ali no milênio vai ter, né? Então aí o inimigo vai conseguir facilmente convencê-los, né? Enganá-los, mas a igreja não. Tá? Então, continuando, no tópico 2, o tema desse tópico é chegado o juízo final. O 2.1, o tema é trono branco. Bom, então aqui, nesse subtópico 2.1, eu quero fazer um destaque para essa parte que diz assim, ó, o juízo final é chamado também de juízo do trono branco, por causa do que diz o verso 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Tá? Aqui é interessante, quando fala que não se achou lugar para eles, a gente observar que provavelmente João teve uma visão semelhante à de Pedro, né? Porque Pedro ele tem também uma visão do escatológica, né? Olha o que Pedro escreveu na sua carta, 2 Pedro, capítulo 3, verso 12. Diz assim, ó, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Olha, dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Né? Então, o que Pedro está vendo, ele tá vendo os elementos da natureza se desfazendo. Tá? Quando João ele fala que fugiu, né, de cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles, provavelmente ele está vendo também tudo sendo eliminado do redor e só ficando o trono, né? Só ficando o trono. É como se fugiu tudo, a terra, o céu sumisse. É isso que João está descrevendo. Você imagina aquelas criações de computador, né? Você está vendo o móvel e daqui a pouco tudo some assim, né? A gente vê muito o filme Matrix, por exemplo, né? Quando entra aquele programa de construção da Matrix, ali só tem o sofá lá do Morfeu, não tem mais nada, né? Então a gente vê que João está tendo uma visão muito estranha. Ele está vendo o trono branco e tudo sumindo. Por isso que ele fala, claro que ele vai explicar com as palavras que ele tinha na época para explicar. Né? Ele fala que não se achou lugar para ele, para o céu, né? E para a terra, não se achou lugar para eles. Bom, então continuando aí, tá? Vamos lá. Escatologia, meus amados irmãos, tudo assim a gente faz conjecturações, interpretações, a gente pega o que é literal, tenta entender, né, o que é literal, e devemos evitar muito certas conjecturações, que você vai ver muita gente aí fazendo um montão de babuzeiras teológicas, inventando um montão de coisa, e a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Então não é bom usar de muitas conjecturações, né, de muitas figuras ali, porque está arriscado a gente cometer alguns erros aqui de interpretação. Então vamos aqui para o 2.2. Não. Continuando no 2.1, tem também essa parte aqui, eu quero fazer um destaque aqui. O branco aqui aponta para a pureza, santidade e glória deste trono. Este trono é tão magnífico e glorioso que todo o universo físico desaparece diante dele. Né? O que eu acabei de falar, né? Quando fala que fugiu o céu e a terra. Bom, e agora o branco, o simbolismo do branco desse trono, fala da pureza. Né? É a justiça. Aqui a gente vê esse branco fala de justiça, porque vai ser o dia em que todos os segredos serão desvendados. Né? Porque a justiça que o ser humano anseia é tudo ser colocado às claras, tudo ser colocado a limpo. Então, isso aqui o branco simboliza isso. É o momento em que tudo vai ser colocado, toda essa sujeira vai aparecer. Você já viu uma roupa, por exemplo, essa minha roupa é preta. Se ela estiver suja, você não vê a sujeira, porque ela é escura, né?
Mas se eu estou com uma roupa branca e eu deixar cair uma pontinha aqui de gordura, você daí do vídeo você observa, porque é uma roupa branca. A ideia do trono branco é um trono onde tudo que é oculto vai aparecer. Toda sujeira vai aparecer. Alguns não digo teólogos, uma tradição evangélica muito antiga, ela falava que ia passar um filme num telão, né, aonde todos os segredos vai ser colocados às claras ali, né? Não sei se vai ser isso, né? Quando fala abriu-se os livros, né? Não sei se vai ser um filme, um telão que vai passar, né? A Bíblia não fala sobre isso, apenas fala que vai ser aberto os livros. Continuando então, no 2.2, o tema desse subtópico é: os ímpios ressuscitarão e serão julgados. Bom, aqui nesse subtópico, quero fazer o destaque para essa parte que diz assim, ó: não haverá desculpas, oportunidade de defesa ou outra chance. Todos aqueles que morreram sem Deus ressuscitarão no juízo final para prestar contas de seus pecados diante daquele que é santo. Tá? Irmãos, a gente tem que entender o seguinte: o dia da prestação de contas, ele está escrito na alma humana. Tá? Todo mundo, até aqueles que nunca ouviram falar de Deus, ele tem no seu interior a certeza que um dia vai se encontrar com o seu Criador. Um dia, todos nós vamos nos encontrar com o Senhor. Então, a pessoa todos têm essa certeza. Por que você acha que tantas pessoas se esforçam para dizer que são ímpias? Porque a impiedade ímpias, ó, ateus, né? Tem ímpio, muito ímpio, né? Mas eu estou falando de ateus. Não tem, o ateísmo é uma falácia. O ateísmo é uma falácia. Né? Não existe ateísmo. Aqueles que se dizem ateus, na hora do aperto, eles buscam a Deus, porque a existência de Deus está escrita na natureza e está escrita no interior de cada pessoa. Agora as pessoas se esforçam para ser ateu. Aí tem que se esforçar. Né? Por que eles se esforçam para isso? Porque dentro deles, dentro de cada pessoa, está escrito que um dia vai comparecer diante do Criador. Isso é como um peso na consciência de cada um. É como um peso na consciência de cada ser humano. Então, alguns encontraram um subterfúgio. Eles tentam colocar na cabeça deles, tentam colocar na sua cabeça que Deus não existe. E aí, dessa forma, eles encontram um alívio no subconsciente para essa questão de que um dia vai ter que prestar conta com o Criador. É um subterfúgio que eles criam. O ateísmo, na verdade, é isso. É um subterfúgio criado por algumas pessoas para tentar aliviar o peso da consciência. Que peso é esse? O peso da ideia, da verdade de que um dia vai se encontrar com o Criador do céu e da terra, e aí vai ter que prestar conta de tudo com ele. E esse dia vai ser o juízo final. Né? Continuando então, é forte desse jeito, irmão. É desse jeito mesmo. 2.3, o tema é grandes e pequenos. O título desse subtópico, 2.3, grandes e pequenos. Bom, então vamos lá. Faça um destaque para essa parte aqui, ó. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Isso é Apocalipse 20, verso 12. Grandes e pequenos no texto não se refere à idade ou tamanho físico. Significa que o juízo divino alcançará pessoas de todas as classes e camadas. Tá? Então, naquela época que João escreve isso daqui, era comum falar, né, a expressão, né, grandes e pequenos, para se referir a ricos e pobres, né, a pessoas com autoridade, pessoas comuns. Tá? Então, é isso aqui que João está falando, que ele viu grandes e pequenos, né, diante do trono. Então ele viu pessoas importantes e pessoas comuns diante do trono. Tá? É só para a gente saber quem vai comparecer. Então ninguém vai poder fugir naquele grande dia, né? Bom, aqui quero fazer um interessante destaque aqui para essa parte aqui, ó.
Aqui, dependendo do poder financeiro, aqui na Terra, né? Dependendo do poder financeiro e influência que alguém possua, pode até perverter o juízo e viver impune de erros e crimes. Mas diante do trono divino não haverá barganhas. Amém? Olha só que coisa tremenda, né? Vamos num assunto aqui interessante. Nesse trono branco vai acontecer aquilo que Jesus menciona lá em Mateus 25, verso 33 e 34. Olha o que Jesus falou que vai acontecer naquele dia. Ó, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha só que coisa tremenda. Jesus ele menciona em Mateus 25, né, ali depois da parábola das 10 virgens, ele fala que naquele grande dia, né, se eu errei aqui, me perdoa, tá, irmão, se é antes ou depois, mas ele fala ali em Mateus 25, no sermão profético, ele diz que naquele grande dia vai ser colocado, vai ser separado os bodes das ovelhas. Então os bodes à esquerda, as ovelhas à direita, e aí ele vai dizer para as ovelhas, né, vindos benditos do meu Pai, porque eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, tive nu. E aí eles vão perguntar para Jesus, né, quando foi que a gente te viu com sede? E Jesus vai falar, não, quando você ajudou os meus pequeninos, vocês estavam fazendo a mim. Amém, né? E aí ele vai dizer aos que estavam à esquerda, aos que estarão à esquerda, vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu tive fome, vocês não me deram de comer, né? Então, ele vai falar para os bodes, né? Só que aqueles ali, pessoas que fizeram a obra, pessoas que trabalharam, pessoas que até tinham revestimento de poder, né? Que eles vão falar, teu nome expulsamos demônio, eles vão falar com o Senhor naquele grande dia, né? E aí Jesus vai falar para ele, apartai-vos de mim, malditos, né? Que eu não vos conheço. Então a gente vai ver que naquele grande dia vai ter pessoas que vai tentar barganhar com Deus pela obra que fizeram, por coisas que fizeram, mas não vai ter como. A igreja vai estar ali, né, exatamente, vai estar ali para mostrar isso aí também. Que coisa interessante, né, irmãos? Então, naquele grande dia, no juízo final, vai acontecer muitas surpresas, muita coisa, né? Bom, continuando, o julgamento é inevitável. No tópico 3, vamos para o tópico 3, o julgamento é inevitável. No 3.1, o tema desse subtópico é os mortos serão julgados segundo as suas obras. Bom, aqui eu faço um destaque para essa parte que diz assim, ó, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras, tá? Bom, aqui é o seguinte, quando o João ele está contemplando livros, claro que ele não está vendo livros como a gente vê hoje, como você vê aqui o meu livro, né? O Maior Milagre de Jesus. Ele não está vendo esse livro assim como é hoje, né? Encadernado, tudo. Não está vendo dessa forma. O que João está vendo são rolos, né? É isso que ele está vendo. Rolos, e aí, claro que o tradutor, ele vai traduziu por livros, né? Então, João está vendo rolos, né? E a gente, porque também rolos também eram chamados de livros, né? E aí a gente vai entender que o que vai aparecer naquele grande dia, a gente não sabe informar. Se vai ser num telão, né? As obras escritas, as obras vão estar ali como num data show, né? Vai ter livros impressos, encadernados, ou rolos, né? Como provavelmente João viu na visão, tá? Porque não existia encadernação na época. Então haveria muito trabalho para explicar para João que aquilo ali era um livro, né? O que o João conhecia como livro era um rolo, né? Um rolo.
tá? Então a gente não sabe exatamente o que vai ser, se vai ser arquivos abertos, as pastas, tá? A gente não sabe exatamente o que vai ser, então a gente tem que entender que poderá ser várias coisas, né? Continuando então, mais para título de acréscimo, né? O livro da vida aqui, não, esse aqui eu vou passar, vamos para o tópico 3.2, o julgamento será individual. Então, aonde tem essa parte aqui, ó, separei essa parte assim, ó, uma multidão sem conta se apresentará diante do trono branco neste dia. Apocalipse 20, verso 13, tá? Aí é o seguinte, irmão, eu dei uma pesquisada ali na Wikipédia, estima-se que já passaram, já existiram na Terra umas 108 bilhões de pessoas, né? Já existiram na Terra. E imagina 108 bilhões de pessoas sendo julgadas uma a uma, né? E em termos de cronologia, para passar a vida toda de uma pessoa para julgamento, provavelmente vai levar um dia, né? Uma pessoa, né? Um dia, será? Vou botar meio dia. Botar meio dia, acho que esse julgamento vai durar quase um século, né? Então, só para você ter noção desse dia do Senhor, como vai ser grandioso, né? Tanto em tempo, né? Tanto em tempo quanto em importância. Vai ser um dia grandioso, tá? Continuando aí, então, vamos para o 3.3, para a gente já dar já encerrar. E aqui tem um assunto teológico, escatológico, né? Muito interessante. Bom, aqui o 3.3 é a sentença será a segunda morte. E aí a gente é importante entender aqui o que é a segunda morte, né? A segunda morte é aquela separação definitiva de Deus. Então, quando a Bíblia fala de segunda morte, lá em Apocalipse, fala daquela separação definitiva, onde a pessoa não tem mais como voltar, né? Por exemplo, a morte, ela pode ser a primeira morte para uma pessoa, pode ser a segunda, já. Por quê? Alguém vai e morre fisicamente. Se essa pessoa estava com Deus, ela não vai sofrer o dano da segunda morte, porque ela estava com Cristo. Mas se a pessoa estava sem Cristo, o que acontece? Ela morre fisicamente e depois da morte segue-se o juízo, então ela vai sofrer o dano da segunda morte. Está reservada para ela a segunda morte, né? Infelizmente é assim, né? Muitos irmãos, muitas pessoas, né, estão morrendo hoje sem Cristo. Continuando aí, no 3.3, faço um destaque para essa parte assim, ó. A Bíblia não está falando de extinção aqui, mas de sofrimento eterno. Bom, aqui é o seguinte, irmão. O comentarista faz um adendo aqui, né? Ele fala que a Bíblia não está falando de extinção, quando fala em lançar no lago de fogo, né? Mas está falando de sofrimento eterno. Então eu quero apresentar duas teorias sobre esse lago de fogo, né? Que é interessante a gente saber. Primeira, que é a teoria, né? A primeira doutrina, né? A doutrina do sofrimento eterno. Essa é a doutrina tradicional. Eu falei teoria, mas vamos entender como doutrina, né? Então, a doutrina do sofrimento eterno, ela é tradicional. Desde os primórdios da igreja a gente entende dessa forma, né? Que haverá um sofrimento eterno ao ser lançado no lago de fogo. As pessoas ali. Mas existem correntes hoje, tá? Que eles acreditam, estão lançando umas novas teorias, né? Que é a chamada, eu coloquei ali como segunda doutrina, que é a do aniquilamento. Ou seja, quando eles forem lançados no lago de fogo, em algum momento de ser lançado no lago de fogo, antes ou depois, eles vão ser aniquilados, né? Vai se acabar, tá? Essa é uma doutrina que está surgindo aí, né? Muitos estão aceitando elas. Por quê? Porque eles acreditam, têm acreditado muito nessa doutrina? Porque eles não entendem que seria justiça a pessoa ter pecado uma vida inteira, vamos botar assim, né? Uma vida inteira, e sofrer
uma eternidade sem fim, sofrimento. Então, entendem dessa forma, né? Eu até vou colocar assim para os irmãos, eu tenho assim, né, um pouco de dúvida assim entre essas duas doutrinas, porque a Bíblia não fala de um aniquilamento, tá? Mas também não, ele fala de sofrimento, tá? Jesus falou que ali o fogo não apaga, o bicho não morre. Então, é um sofrimento que não acaba. É isso que ele está falando, né? Mas parece a gente ver aqui um pouco de luz sobre essa doutrina, então fica um pouco no ar. Porque quando a Bíblia fala de eterno, de eternidade, não está falando exatamente de não ter fim a uma coisa, né? Está falando de aquilo que não é, como é que a gente pode colocar? Está falando aquilo que não tem, que não está nesse plano físico, né? Está num plano eterno, um plano divino, tá? Então, a parte física pode morrer. A gente, os irmãos, compreende? Quando fala de eternidade na Bíblia, não quer dizer exatamente que não vai ter fim essa parte física. Por isso, essa nova doutrina tem ganhado tanto espaço no nosso meio, tá? Eu sempre fui doutrinário dessa primeira da doutrina tradicional, de que vão ser lançados no lago de fogo e ali haverá um sofrimento eterno. Sempre fui adepto, tá? Só que esses últimos dias eu tenho lançado um pouco de dúvida sobre essa nova doutrina. Bom, até a gente está estudando bastante aí para tentar chegar a um consenso comum. Porque, na verdade, meus amados, sempre vai haver assim, vários pontos divergentes em escatologia. Sempre vai haver. O que importa é que no final você seja salvo, tá? Então vamos para a nossa conclusão aqui. Eu recomendo você que é professor, que for ministrar a sua aula, comece e pense um pouco sobre isso daí, né? Tenta não defender de imediato assim uma das doutrinas. Apresente a doutrina da sua igreja, pode apresentar essa outra doutrina aqui. Se os alunos quiserem debater sobre isso, deixa, porque é bom, o debate é bom para a classe, tá? O importante é a gente passar o conhecimento, né? Bom, então nossa conclusão para fechar, ela fala assim: a realidade dura e inevitável do juízo final deve servir de despertamento ao povo de Deus para pregar com poder o evangelho de Cristo. Amém? Bom, é só a gente pensar quantas pessoas estão morrendo, né, irmão, sem Jesus. Quantas pessoas na sua vizinhança, no seu local de trabalho, nesse momento, né, jovens aí estão no mundo das drogas. Muitas, milhares de pessoas estão no inferno. Cada ano, a cada dia. E a gente, isso aqui é para despertar a igreja para a pregação do evangelho. Amém? Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estar aqui conosco até agora. Tá? Continua aí, deixa um comentário aí pra gente, tá bom? Quiser fazer alguma crítica, aceitamos críticas. Tá? Isso aqui é um canal aberto para as discussões. Deus abençoe você. Uma excelente aula para você, em nome de Jesus.